pessoas lindas e conscientes, sejam todos bem-vindos. Hoje nesse vídeo eu tenho mais um relato para contar para vocês e é um relato de uma filha de mãe narcisista oculta. E ela começa assim: antes de começar meu relato, quero dizer que o intuito é de levar o conhecimento para que as pessoas consigam identificar esse transtorno de personalidade quando vem de sua própria mãe. No meu caso, é uma oculta, que todos amam muito. Somente quem convive de perto consegue ver a verdadeira face do mal, disfarçado de bem. Espero que meu testemunho ajude a libertar e salvar muitas almas e que entendam o que realmente eram e de onde vinham tantas confusões, inseguranças, medos, ansiedades, entre outros, pois eu fui saber quando já tinha mais de 45 anos de idade. Graças a Deus consegui perdoá-la, mas mantenho distância e tenho cautela para não expor certas coisas da minha vida a ela. Desde criança recebi a fama de ser malcriada e terrível, e lembro de quando me deixava na casa de alguém, já dizia logo: se ela não se comportar, pode bater nela. Tive 3 irmãs e eu parecia ser a filha dos sonhos, mas na verdade ela me usava para rejeitar minhas irmãs e meu pai, e gerar ciúmes e disputa pela atenção e amor dela. Sempre que haviam brigas de irmãs, ela nunca separava as brigas, ou tentava fazer a paz. Colocava a lenha na fogueira e saía de mansinho, de fininho, para ninguém desconfiar. Uma vez ela chegou a arrancar o brinquedo da mão da minha irmã, que chegou a desmaiar de nervoso. Dizia que eu era magra de ruim, porque comia bem, mas não engordava. Falava que eu era boba por emprestar minhas coisas para minhas irmãs, já que elas não me emprestavam as delas. Depois fui descobrir o porquê. Minhas irmãs diziam que não me emprestavam as coisas delas porque eu estragava tudo e não cuidava direito das coisas. Creio que a minha mãe fazia algo nas roupas delas e dizia que tinha sido eu, porque eu não entendia porque levava a fama de não cuidar das coisas direito, sendo que sempre tive o maior cuidado, principalmente por não ser meu e sim emprestado. Sempre reclamava das filhas como se fossem todas loucas, ingratas e problemáticas, um peso na vida dela. Quando eu e minhas irmãs terminávamos um namoro ou estávamos com outra pessoa, ela ficava lembrando e falando dos ex, mantinha contato com eles nas redes sociais e sempre queria saber deles para depois fazer fofocas. Fora que para toda a família dizia que as filhas perderam um ótimo partido, que era um rapaz muito bom e que as filhas que não davam valor a eles. Como somos 4 filhas, ela dizia que meu pai sempre queria comprar roupas de menino pra gente, porque queria ter um filho homem. Acho que ela queria que a gente tivesse raiva dele, ou que a gente se sentisse mal e insuficientes, e até para talvez questionarmos nossa feminilidade. Era uma mãe super protetora comigo, muito ansiosa e sempre teve medo de doenças, o que me causou também alguns medos que venho tratando até hoje. Cuidava bem da alimentação de todos da casa e sempre levava e buscava todas nós da escola e outros compromissos, mas estava sempre irritada, parecia ser um grande sacrifício para ela tudo aquilo. Nas brigas, jogava na cara que deixou de trabalhar e seguir seus sonhos para dedicar a vida a cuidar das filhas e que éramos ingratas, afinal ela nos carregou 9 meses em sua barriga. Meu pai sempre foi manipulado e faz tudo o que ela quer, e se não o faz, ela ameaça de ir embora e abandonar tudo. Na infância lembro de estar sempre com a parte da família dela, ao ponto de nem saber direito quem eram minhas primas e primos por parte de pai. Ela somente se relacionava com alguns membros da parte do meu pai, os que ela escolhia, que provavelmente eram os que ela conseguia manipular. Sempre jogou as filhas umas contra as outras e também as filhas contra o pai e o pai contra as filhas. Ainda quando adolescente, ela me incentivou a beber bebida alcoólica. Estava do meu lado quando uma amiga dela me ofereceu e ela consentiu. Eu achei horrível e ela achando lindo. Hoje eu penso que jamais faria isso com a minha filha. Interessante que meu pai nunca esteve presente quando ela fazia essas coisas, pois tenho certeza que ele não permitiria. Lembro que tive um namorado narcisista quando tinha por volta de 20 anos, e um dia bêbado tivemos uma briga e ele me bateu. No dia seguinte, sem entender direito e sem saber o que deveria fazer, contei para minha mãe com um certo medo e vergonha. E ela, olhando para mim, não disse nada, parecia estar rindo, e fez com o braço como se dizendo: não posso fazer nada.
Eu jamais aceitaria que fizessem isso com minha filha e, no mínimo, teria uma conversa muito séria com esse rapaz e orientaria minha filha a não aceitar nenhum tipo de agressão. Ela me ameaçava de várias formas, que até hoje trato esses traumas que geraram medos, ansiedade, inseguranças e codependência que atraíram outros relacionamentos abusivos. Ela não gostava que eu tinha amigas e não perdia a oportunidade de dizer que não eram amigas verdadeiras. Dizia que sonhava que eu casasse com um amigo meu que hoje sei que é mais um como ela. Cheguei até a pensar em casar com ele só para agradar minha mãe, mas graças a Deus fui livre disso também. Hoje vejo que desde pequena ela tentou projetar em mim o que ela é e praticamente toda a família me vê através dos olhos dela e não quem eu sou de verdade. Posso sentir isso deles quando estou perto pela forma que me olham e tratam. Sempre deu mais valor a todos e ignorava meu pai. Deixava ele sempre por último. Quando estávamos juntos, ela dava completa atenção a mim e ele parecia ser invisível. Ao mesmo tempo que me sentia especial e amada, eu percebia a indiferença dela com ele. Com minhas irmãs, ela dizia que eu era um sonho dela e que as outras duas ela achou que trocaram na maternidade, pois uma era cabeluda demais e a outra nariguda. E a mais nova ela dizia que veio por engano e que pensou em abortá-la. Um dia ela teve uma briga com a minha irmã mais nova e disse que deveria ter abortado ela. Eu lembro desse dia e algo dentro de mim doeu e causou mal-estar, mas eu não entendia nada sobre esse transtorno e achava que aquilo era normal, mas depois entendi que vivia em um ambiente tóxico e disfuncional. Tudo tinha que ser do jeito dela. Ela era divertida, engraçada quando não estava gritando, mas esse tal carisma era para atrair o fã-clube, chamando a atenção e conquistando as pessoas. Nunca a vi feliz de verdade, sempre agitada, o dia inteiro sem parar para respirar, sempre limpando, cozinhando e reclamando, parecia não ter paz. Falava de Deus, mas nunca foi à igreja mais de 8 vezes na vida, e arrumava sempre algo para criticar. Nunca confiou em ninguém. Talvez confiasse em mim, mas isso acabou quando ela soube que eu sei quem ela é de verdade. Me ligava no trabalho para dizer que fez a minha comida predileta e insistia para ir levar para mim, e eu me sentia muito especial por isso, pois ela fazia questão. Até minhas amigas diziam: nossa, queria uma mãe dessa. Mas por detrás dos bastidores, todos a viam como uma mãe que se sacrificava pela filha ingrata, que ela se matava por essa filha que não a valorizava. Detalhe, sempre arrumava uma maneira de minhas outras irmãs ficarem sabendo desse tratamento especial comigo, e eu achava que ela fazia o mesmo pelas outras filhas. Mais tarde vinha saber da raiva e ciúmes de minhas irmãs por mim, por conta disso. Não é fácil, né, gente? Mas continuando aqui. Todos a adoram e pensam que as filhas são todas problemáticas e eternas insatisfeitas. Mas vejam como esse amor não é verdadeiro e tampouco eu era especial para ela. Me dizia que queria muito ter uma filha como a filha da amiga dela, carinhosa, amiga, companheira, para que eu me sentisse uma má filha, como se a filha da amiga dela fosse melhor e tivesse mais valor. Mas não caí no jogo dela e disse: para ter uma filha como ela, tem que ter uma mãe como sua amiga. E ela nunca mais disse aquilo novamente. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, o que eu vejo é que ela falava isso, na verdade, para essa filha ficar fazendo mais e mais e mais, para ela validar essa filha, para que ela conseguisse ser ainda melhor, né, se dedicando e fazendo todas as vontades e agradando essa mãe. A manipulação total ali, né? Mas continuando aqui. Me fez prometer que iria contar para ela quando eu perdesse a virgindade, que ela seria a primeira a saber. Me manipulava para que ela fosse minha melhor amiga e dizia com raiva que eu escutava mais as minhas amigas do que ela. Mas isso não era verdade. Isso e outras coisas me trouxeram muitos sentimentos de culpa que eu carreguei sem serem minha culpa. Logo que perdi minha virgindade, já veio na minha mente a voz dela me fazendo prometer que ela seria a primeira a saber. Mas no fundo eu não queria falar, era algo particular e íntimo meu. Mas me senti mal em não contar, me senti como se estivesse traindo a confiança dela. Acabei contando para ela e pareceu não gostar muito. Percebi que ficou incomodada, mas aceitou. Agora, quando a minha irmã contou, ela surtou. Chorou muito, ficou com raiva e disse que não foi uma boa mãe, que não soube educar as filhas direito. Maior drama e eu preocupada em fazer com que ela ficasse bem.
Dizia várias vezes que tinha vontade de sumir e que um dia ia fazer as malas e desaparecer, sempre se fazendo de vítima e dizendo que foi mesmo uma péssima mãe. Às vezes eu me sentia a mãe da minha própria mãe. Ela fazia eu sentir ciúmes do meu pai com as coisas que ela contava sobre ele. Hoje sei que foram na maioria tudo mentiras. Eu tinha tantos ciúmes dele que só de imaginar ele com outra mulher eu sentia muita raiva. Eu brigava com meu pai por ela. Se ele a chamava ou pedia algo e ela estava cozinhando, ela fazia uma cara de que estava ocupada. E eu ia e falava: levanta você e pegue. Você não tem perna? Mas ela mesmo não falava nada. Eu a protegia e defendia, mas era atacando e brigando com meu pai. Ele até hoje diz que sempre tivemos essas diferenças entre nós, mas na verdade foi tudo manipulação dela. Depois de um tempo eu já estava casada e distante fisicamente, pois morava em outro estado. Mas ainda tinha uma dependência emocional muito grande, não conseguia passar muito tempo sem vê-la. Era uma necessidade que eu tinha quase que impossível de aguentar. Insistia que ela fosse me visitar. E depois eu fiquei sabendo que ela falava para toda a família que eu era muito carente e sozinha, e todos achavam que eu era uma coitada infeliz, que nunca estava satisfeita com nada. Ela usava de desculpa de não ir me visitar com a frequência que meu pai ia, porque meu esposo não a tratava bem e que ela não se sentia à vontade e bem recebida. Tive minha filha, quase entrei em depressão, pois ela dizia que tinha que amamentar. Mas eu não tinha leite. Me fez tomar até remédio e eu já triste achando que tinha algo de errado comigo. Quando minha irmã teve gêmeos, ela disse para ela que eu não conseguia amamentar e inconscientemente eu creio que a minha irmã, na busca de aprovação dela e disputa pela atenção, postava vídeos e fotos o tempo todo amamentando, mas era de forma exagerada. Hoje vejo todas as manipulações feitas por minha mãe, mas infelizmente minhas irmãs não. Uma vez tive que ir ao médico e ela foi comigo. Ela sabia que eu estava com medo e preocupada. Quando a enfermeira chamou, ela disse que não iria entrar comigo. Eu achei estranho e pedi para entrar comigo, e ela disse que não ia. Eu pedi por favor, só faltei implorar, e mesmo assim ela não entrou. Pegou uma revista e ficou folheando. Me deu muita raiva e pensei, por que veio então? Saí da consulta com uma notícia de que me deixou muito triste, e não recebi nenhuma palavra de conforto e amor dela, somente do meu pai, graças a Deus. Assim que chegamos em casa, ela mandou e-mails e ligou para várias pessoas da família, contando o que tinha acontecido, e todos ficaram dando atenção para ela e tentando acalmá-la. Parecia que ela é que estava doente. Teve uma vez também que fui visitá-la com minha filha pequena, por uma semana. Ela ofereceu de cuidar da minha filha para eu aproveitar um pouco a praia. E eu agradeci e aceitei. Até achei estranho porque ela sempre estava fazendo as coisas dela e eu nunca pedia porque não queria atrapalhar. Na manhã seguinte acordei e ela não estava mais lá. Deixou um bilhete dizendo que tinha ido para a praia com a amiga dela porque eu ainda estava dormindo. Quando chegou, disse que no dia seguinte eu ia com certeza. E adivinha, ela colocou kkkk. Acordei e ela já não estava mais lá. E dessa vez nem bilhete tinha avisando de nada. E eu fiquei pensando, tentando entender o que estava acontecendo. Tive a sensação de que ela estava fazendo de propósito, para me provocar, mas não conseguia pensar isso da minha mãe. A mãe que eu tanto amava e que tanto me amava. Pensei comigo, eu vou com a minha filha e vou aproveitar do mesmo jeito. E quando cheguei na praia, ela me viu e começou a andar com a amiga dela como se fugindo de mim, me evitando. Como não falei nada, ela não se aguentou e cutucou o assunto e me disse algo sem sentido. E eu disse, você que me ofereceu, não fui eu que pedi para você. E então ela disparou a falar que a mãe dela nunca ficava com a gente para ela ir nem no cinema com o meu pai. Só sei que virou uma gritaria e ela saiu falando que eu não precisava nem ir no enterro dela. Dizia que quando me casasse, minha casa seria uma zona, porque eu era muito desorganizada. Dizia, coitado do seu marido. Graças a Deus, nenhuma das pragas dela prosperaram em minha vida. Glória a Deus. Entrava no meu armário, inspecionava minhas roupas íntimas e se achasse um sutiã com a alça gasta, dizia, credo, que coisa de gente porca. Você tem coragem de usar isso? Isso é coisa de gente desleixada. Eu me sentia invadida e desrespeitada e ficava muito irritada
quando dizia e fazia essas coisas, mas na época eu não tinha ideia de que minha mãe era transtornada e que precisava causar alguma reação em mim para que ela se sentisse melhor consigo mesma. Graças a Deus, Ele me libertou das garras e das manipulações dessa mãe que parecia me amar, mas no primeiro discordar me odiava com a mesma intensidade. Que amor é esse? Ela pôs um ponto de interrogação. Aí ela colocou também amor condicional e outro ponto de interrogação. Se me via chorando, dizia: tá chorando sem motivo, vem aqui que eu vou te dar uma surra para você ter motivo para chorar. Me batia muito quando criança e só parava quando eu chorava. Sempre dizia que eu não sabia fazer nada direito, nunca me ensinava nada, fazia tudo sozinha porque achava que ninguém faria melhor e depois se fazia de vítima que estava acabada porque ninguém a ajudava. Até hoje não sei o que a tornou assim, mas acho que nasceu assim. Sei que o pai dela era alcoólatra e a mãe controladora demais, mas sempre dizia que o pai era um homem muito bom e a mãe dela, minha avó, parecia amá-la. E esse é o meu testemunho de libertação. Depois que tive essa consciência, entendi muitas coisas que antes não entendia. E hoje faço terapia para ressignificar tudo que ela tentou destruir na minha vida, mas que hoje sou responsável por mim e aprendi a me amar e aceitar. Pois antes de ser filha dela, eu sou filha do Deus Pai Todo-Poderoso. Que lindo, né? Olha, você é realmente uma vencedora, uma escolhida de Deus. Nós todos somos, né, gente? Todos nós que passamos por esses abusos, nós somos, eu creio que nós somos escolhidos de Deus, que nós temos um brilho que vem dele. E essa luz, ela incomoda muito as trevas e eles vêm para tentar realmente desmotivar, entristecer. Não é fácil, né? Mas eu creio que Deus tem um propósito maior. Nada é por acaso. No caso de relacionamentos, é uma escolha nossa muitas vezes, né? Somos enganadas. Mas e quando é um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, um filho, uma filha? É Deus que escolhe, eu creio. É Deus que escolhe. Então existe um propósito maior, né? A gente sempre aprende algo com eles também. Nós não seríamos quem nós somos hoje sem ter passado por isso, né? Sem ter crescido e amadurecido e aprendido tudo que a gente aprendeu através também dessas coisas ruins, não é? Deus não diz que no sofrimento é que a gente é forte e quando somos fracos é que somos fortes? Então, assim é Deus, Ele cuida de nós. O testemunho dessa moça é muito bom, muito interessante também, porque você vê, hoje ela tá bem, Deus revelou. Olha, depois de 45 anos, ela já tinha mais de 45 anos e Deus revelou para ela. E hoje ela se protege. Ela diz que ela tem cautela quando ela fala com a mãe para não expor a vida dela, os sentimentos dela, o que está acontecendo ou deixando de acontecer. Agradeço de coração por você ter enviado esse testemunho. Eu creio que ajudará muitas outras filhas de mães narcisistas ocultas a poder entender, porque como é oculta, né, fica mais difícil ainda, como você mesmo falou aqui, todos a amam. E é assim mesmo que acontece. Tem pessoas que passam uma vida inteira sem saber quem eles são, porque só quem convive mesmo ali, no íntimo, diariamente, que consegue realmente ver o outro lado que eles não mostram fora de casa. Mas Deus é maior, Ele está revelando, e eu creio que em breve teremos aqui também um testemunho de uma mãe com uma filha ou um filho também com esse transtorno de personalidade. Pra gente entender, eu acho que é mais difícil ainda do que você ter uma mãe ou um pai narcisista, é você ter um filho ou uma filha, né? Porque é um amor, assim, pra pessoa que, né, é capaz de amar, ter um filho com esse transtorno, pelo filho é um amor incondicional, né? Mas a gente vai trocando aqui experiências, vamos aqui compartilhando esses relatos e aí a gente vai aprendendo uns com os outros. E é isso, gente, juntos somos mais fortes. E é isso, gente, eu fico por aqui, espero ter ajudado mais uma vez aqui com mais conhecimento, trazendo uma maior consciência sobre como eles funcionam, como que é o padrão deles de funcionamento. E se você também tem uma mãe narcisista e você se identificou com algumas dessas coisas, deixa aqui também o seu comentário para que as outras pessoas que venham aqui assistir possam também aprender com a sua experiência de vida. Beijos! Fiquem com Deus, deixa seu like se gostou, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!